santidade. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais Ele se revela a nós, nos fortalecendo. E Ele vai nos renovar quando nós buscamos intensamente. E aí, eu sempre digo que a gente vai se render-se ao Espírito Santo de Deus quando nós tomamos essa proporção, que é o terceiro passo. Então, o avivamento espiritual, ele é impulsionado pelo poder do Espírito Santo. É essencial render-se ao seu governo em nossa vida, permitindo que Ele nos encha e nos guie. Jesus disse em Atos 1:8 que o Espírito Santo nos capacitaria para sermos testemunhas eficazes em todo o mundo. É por meio do Espírito Santo que recebemos dons espirituais para servir a Deus e aos outros. O avivamento ele vai acontecer quando nós nos submetemos à liderança do Espírito e permitimos que Ele nos transforme a nossa vida. Então, e aí é onde a gente entra no quarto passo, que é consagrar a nossa vida, consagrar aquilo que somos. Então ele vai trazer consigo um desejo de viver uma vida consagrada a Deus. Isso inclui um afastamento, isso inclui o afastamento do pecado em busca por uma vida justa e santificada. Pedro nos exorta em 1 Pedro, que 1 Pedro 1, 15, 16, a sermos santos em todas as nossas atitudes. Então a santidade não significa perfeição, mas sim um compromisso contínuo em busca da vontade de Deus em todas as áreas da vida. O avivamento espiritual, ele nos inspira a amar e obedecer a Deus de todo o seu coração, impactando nossas ações e relacionamentos. Então o avivamento espiritual, irmãos, acontece quando nós arrependemos sinceramente, buscamos intensamente a Deus e nos rendemos ao Espírito Santo, que comprometemos a viver em santidade. E coloque, então você vai acabar colocando esses pontos em prática. E seja renovado pelo Espírito Santo de Deus se você fizer dessa forma. Então, os avivamentos citados na Bíblia são muitos. Mas eu vou citar alguns aqui que, nesse estudo, ele veio falar profundamente. Então, a Bíblia ela não usa a palavra avivamento diretamente, mas conta histórias de renovação espiritual e fervor na fé que se relacionam com o avivamento espiritual. Então, o maior avivamento mencionado na Bíblia, a palavra de Deus, ocorreu no dia de Pentecostes, quando os discípulos experimentaram o derramamento do Espírito Santo pela primeira vez, conforme prometido pelo Senhor. Então, de repente, a palavra ela vai ser muito enfática aqui, ela vai nos ensinar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, essa passagem ela vai estar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Então, esse grande avivamento em Pentecostes foi caracterizado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, capacitando os discípulos e impactando o mundo ao seu redor. Então esse evento marcou o início da igreja cristã e se representou um despertar espiritual extraordinário no meio do teu povo, que resultou em coragem, unidade e ousadia para proclamar o Evangelho. Então outros grandes avivamentos citados na Bíblia, eles vão falar do avivamento de Samaria, em Samaria, que é em Atos capítulo 8, versículo do 5 a 8, que diz que Filipe pregou o Evangelho em Samaria, resultando em conversões em massas, e milagres despertando uma cidade espiritual. Então existe o avivamento em Nínive, quando Jonas ele está ali e a pregação de Jonas sobre o juízo de Deus levou o povo a Nínive a se arrepender, causando um avivamento nacional. Aí vem o avivamento de Elias no Monte Carmelo, em 1 Reis, capítulo 18, versículos 37 ao 39, ele vai falar: o confronto entre Elias e os profetas de Baal levou o povo a se revoltar, a voltar para o Senhor, resultando em avivamento espiritual. E aí vem o avivamento de Josias, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 23, do 1 ao 25. Então ali nesse versículo, Josias ele liderou uma reforma espiritual em Judá, resultando em um grande despertar espiritual na nação. E aí, em outros avivamentos, o avivamento durante o reinado de Ezequias, que está lá em 2 Crônicas 30, versículo 21 ao 23, que vai dizer assim: a celebração da Páscoa foi prolongada por mais de 7 dias.
Então também tem um avivamento durante o governo de Neemias. Neemias 8, versículo 10 e 12. O arrependimento é a renovação da aliança com Deus. E tem um avivamento em Éfeso, que é um texto ali que fala em Atos 19. Ele vai falar sobre a chegada de Paulo em Éfeso. Resultou em uma grande transformação na cidade, com muitos abandonando práticas pagãs e se voltando para o Evangelho. Então na Bíblia nós vamos encontrar inúmeros momentos em que vidas foram transformadas pelo poder de Deus. Até hoje a palavra de Deus continua avivando nossos corações, renovando nossas mentes e capacitando-nos para fazer a sua vontade. Com que coragem e ousadia. Somente o Senhor pode fazer isso. Aí você vai ter uma coragem e ousadia para fazer as coisas. Então, o que eu digo para você, meu amigo e minha amiga, que está ouvindo essa palavra nesse canal, onde fala da voz da palavra de Deus, da Escritura, que ele vai falar: busque e experimente o avivamento de Deus na sua vida. Permita que o Espírito Santo transforme seu coração e renove a sua força, a sua fé, capacitando a viver em coragem e ousadia para cumprir a sua vontade em todas as áreas da sua vida. Então, quando nós entramos nesse texto, nós vamos estar embasados pelo poder de Deus. E é isso que é tremendo, porque quando nós vamos ali falar sobre avivamento, é um ato de se avivar ali. É o ato de o avivamento espiritual, aonde nós vamos crescer, principalmente dentro do avivamento. Então eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para você que me escuta. E eu tenho certeza que isso vai fazer com que você abra o seu coração e transforme a tua vida para a honra e glória do seu nome. E eu tenho certeza que o Senhor, ele vai fazer transformações. Então fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar grandiosamente. Aonde nós buscamos o Espírito Santo do Senhor, o Senhor vai falar sobre o avivamento. Então aviva-se na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Você que é caro ouvinte, a voz da Escritura, com o pastor Luciano Mendonça, e vai ficar com você aí no card, aonde você possa abençoar cada um que ouvir essa palavra em nome de Jesus. Muito obrigado, fique com Deus. Toda a palavra do Senhor, ela veio para transformar. Então transforme a tua vida e a minha vida, e que Deus abençoe grandiosamente cada um de nós para a honra e glória do Senhor. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, e que o amor dele possa ser tremendo sobre a tua vida, em nome de Jesus.